vai fazer uma explanação para você. Pessoal, boa tarde. Conselheiros, conselheiras. Está terminando o mandato dos senhores aqui das senhoras e a gente precisa renovar ou não renovar, dar continuidade para alguns, para aqueles que por lei é possível continuar, enfim. Vou tentar ser o mais breve possível, mais ou menos na proposta da Vanessa, só que a apresentação é um pouquinho diferente. Eu trouxe o texto integral do regulamento da conferência. Ela tem um ponto que se difere da anterior, ou das anteriores, que é, na fase estadual, a votação ser online. Tentar otimizar o máximo possível, tá? Recurso público, tempo, enfim. Mas aí faz, agora é hora de fazer uma espécie de passar a bola também um pouquinho, porque assim, nós enquanto Estado não podemos interferir nas audiências, nos encontros, nas conferências, enfim, nas reuniões que os municípios realizam. Então assim, dentro do possível, os gestores públicos que aqui se encontram, os gestores municipais, os conselheiros das macro-regiões e, por que não, os conselheiros das respectivas áreas, de alguma forma tentar acompanhar, tentar, de alguma forma, disseminar essa ideia da discussão, muito embora seja somente para fins de eleição do conselho, essa proposta que a gente está trazendo para vocês. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ponto a ponto, vou passar todos os artigos do regulamento. Basicamente, como eu disse, já é mais ou menos o mesmo modelo que foi feito anteriormente, que a mesma eleição que elegeu vocês aqui, a ideia é mais ou menos a mesma. Ok? Então vamos lá. A questão do fundamento legal é aquela que está prevista no parágrafo 2º do artigo 2º da lei do Conselho, né? A necessidade de que os membros a que se refere ao inciso terceiro são justamente aqueles integrantes da sociedade civil, sejam escolhidos em conferência estadual, não sendo justamente aquela que a gente está pretendendo, mas que, muito embora brevemente ela sairá, seja convocada pelo governador e regulamentada por meio de edital pelo secretário de Estado da Cultura. Isso é o que diz lá o texto da lei. Okay? Então vamos avançar. Sendo uma resolução, a gente faz menção a ela aqui, a esse decreto, nos mesmos moldes do que foi apresentado anteriormente, tá? Já existe uma minuta desse decreto tramitando na Casa Civil, é um padrão, ele vai fazer a convocação num determinado período, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, e a partir desse decreto a gente providencia a publicação da resolução com o regulamento. A resolução inicia em publicar o regulamento da conferência, conforme o anexo, para a eleição dos representantes da sociedade civil do Conselho. Vai entrar em vigor no dia da sua publicação e assim por diante. O anexo, como eu falei, pessoal, ele é padrão. Basicamente, a gente está utilizando o mesmo modelo das eleições anteriores, até porque não me parece necessário mexer nisso. O processo ele é muito democrático e me parece que com a questão da votação online para a etapa estadual, a gente ganha um pouco de tempo, um pouco de qualidade nesse sentido. Só para os representantes da sociedade civil. As 8 macro... Então vamos lá. O que se refere ali o artigo 3º da lei? Tá? Artigo 3º da lei é aquele que faz menção aos 10 representantes das áreas culturais e os 8 representantes das macro-regiões histórico-culturais definidas no decreto 6161. Ok? Então vamos lá. A conferência elegia, conforme inciso terceiro, os conselheiros titulares e suplentes, representantes das 8 macro-regiões histórico-culturais definidas no decreto e os 10 conselheiros representantes das áreas. De acordo? Vamos por aprovação por etapas? A gente pode discutir ali algumas representações ou não? Como assim? Por exemplo, a conferência vai eleger, conforme inciso, conselheiro titular e suplente, representando 8 regiões históricas definidas ali. Por exemplo, tem na representação dos segmentos culturais
a possibilidade de aumentar a representação? Não porque tem que ter lei. Tem que alterar a lei. Ah, se fosse fácil assim, já tinha revivado. Eu não vejo esse porque não é fácil assim. Eu não vejo porque não é fácil. De maneira nenhuma. Pessoal, só para explicar uma situação para vocês. Como eu disse, há uma exigência na lei que criou o conselho, a lei que criou o conselho definiu que seriam criadas 8 macro-regiões. E a própria lei já trouxe quais são as 10 áreas para serem... Mas eu falo em relação à eleição ou a qualquer outro ponto. O decreto não vai... Não há conflito da lei com o decreto e nem tampouco da resolução. O decreto não pode mudar uma lei. De maneira nenhuma. Quanto a isso está tudo em ordem. A questão da realização de funcionamento, que ela vai ser organizada pela secretaria, presidida pelo secretário, ou na sua ausência, o impedimento por representante indicado por ele. Conforme a convocação do decreto, a conferência para a escolha dos candidatos do Conselho, representantes, será realizada por meio eletrônico no dia 12 de novembro. 12 de novembro. Entre as 8 horas e as 18 horas. Isso é uma terça-feira. Deus me livre. Mas você vai Terça-feira. É online. A gente é online por meio eletrônico. No máximo você vai levar Online. Quem que vai lembrar de na terça-feira? A gente vai fazer, a gente vai divulgar, a gente vai mandar e-mail, a gente vai mandar WhatsApp, a gente vai mandar um monte de coisa. Qual o sistema vai ser que vai, cara? É o sistema que a Celepar está desenvolvendo, é o mesmo sistema que faz o cadastro dos eleitores, o cadastro dos candidatos, e agora a gente desenvolveu um módulo para a votação, dentro do mesmo sistema. Vai aguentar. Controle de CPF, controle pelo token de inscrição, tudo direitinho, tudo comprovando de inscrição, que foi o problema que teve na eleição de ano. Tá? Então, assim, o que é a Celepar, Marcelo? O que a Celepar fez? Isso já está acontecendo na eleição da Ceprofice, que vai ser, o Jefferson aqui pode me ajudar a esclarecer se for o caso. Já vai ser online, alguma coisa nesse sentido em relação à eleição da Ceprofice, que já a CIC está organizando. Então, vai ser o mesmo sistema, a ideia é a mesma, a gente só criou mais um A nome. demanda de pré-eleição acho que é maior também do que para ser profício. Sim. É preocupação com as horas. É quase a mesma. Acredito que é. Colapsado. E até, Stanley, até nesse sentido, Stanley e Marcelo, que a gente colocou no dia último. Se por acaso der alguma instabilidade, a Celepar vai estar à disposição, os técnicos da Celepar estarão à disposição para resolver qualquer tipo de problema. Sei não, porque sabe tudo. É que se você deixar um espaço muito aberto, aí eu acho que pode gerar instabilidade. No sábado e domingo a gente não tem o suporte técnico para responder. Então eu prefiro que isso daí, eu prefiro que eu tive uma discussão com o pessoal da Celepar. Eu preferia final de semana também, só que fui convencido da importância de se deixar num dia de semana, até por uma questão de disponibilidade deles. Não, se der algum problema eu vou resolver para vocês. Aí eu estava feito toda a eleição por conta. Talvez 2 dias. Porque só entrar e voltar. É bem simples o processo. Das 8 da manhã até as 6 da tarde. Dá até para botar no celular, né, pessoal? Vai dar para botar pelo celular, vai ser super tranquilo. Vai ter um score. Acabou a eleição. Sim, sim. De acordo aqui? Sim. Ok. Da inscrição dos candidatos, mesmo modelo, a diferença é que o prazo é de segunda-feira que vem até o dia 4/10. Só que vejam, aqui é importante os municípios, isso aqui para inscrição dos candidatos representantes da sociedade civil, tá? Não das áreas. Como etapa prévia, a eleição da conferência para escolha dos representantes da sociedade civil, os municípios deverão organizar encontros, reuniões, assembleias ou conferências municipais ou intermunicipais, lá das macros, que devem ser realizadas a partir do dia 2/9 até o dia 4/10. Nós estamos colocando em aproximadamente 30 dias. Isso já aconteceu na eleição anterior, foi tranquilo. Mesma coisa. Isso, mesma coisa. Vamos encaminhar para todo mundo, a gente vai, vejam, finalizando essa reunião,
vocês dão de acordo, já está todo o material pronto, o pessoal da comunicação já está com o material pronto para disponibilizar no site, para publicar, já tem um regulamento pronto e vai ser encaminhado para todo mundo. Esse prazo é para os macros regionais, né? Não setoriais. As setoriais já vão chegar lá. Mas já te adianto que vai ser a mesma coisa. Depois, mas é mesmo. Isso fala depois, mas adianto que é a mesma coisa. O dirigente municipal de cultura deverá realizar a convocação ao chamamento público por meio do edital. Esse modelo de edital já vai ser disponibilizado por nós também, com o objetivo de escolher os candidatos que representarão o município na conferência macro-regional. Macro-regional é essa a conferência para fins de eleição, digamos assim, que é o objeto do texto. De acordo? Sim. Quando tratar-se de conferência intermunicipal, cada município envolvido deverá realizar a própria convocação ao chamamento público com a finalidade de escolher o candidato do seu município. O órgão de cultura de cada prefeitura deverá enviar a CEEC no e-mail consec.cec.pr.gov.br até o dia 7 de outubro. Relatório do evento, seja reunião, encontro, assembleia, com os dados exigidos no regulamento. Mesma coisa da eleição passada. Tá? Os municípios que não realizaram conferências municipais e intermunicipais, encontro ou assembleias, não poderão ser representados por candidatos na conferência macro-regional. De acordo? Entende a diferença entre conferências de reunião e encontro e assembleia? Na verdade, é justamente esse o objetivo. Você vai ter que ter um encontro, alguma coisa lá, que você vai poder dar o nome que você quiser, mas vai ter que ter o registro disso, constando os presentes, os nomes, CPF, a ata, tudo bonitinho, para que isso seja entregue para nós aqui até o dia 7 de outubro. De caráter sempre municipal, pode ser feito intermunicipal, também estocado. Intermunicipal também. Achei isso, beleza. Artigo 5. O intermunicipal está aqui. Artigo 5. Não, isso é intermunicipal, tá, beleza. Tá? De acordo? Próximo. O formulário de inscrição para os candidatos ao Conselho, representantes de uma das 8 macro-regiões histórico-culturais, estará disponível no site. Como eu falei, assim que a gente aprovar isso aqui, se estiver tudo de acordo, a gente já disponibiliza. Previsão de segunda-feira esteja no ar para vocês. As inscrições pelos candidatos e representantes das macro-regiões isso é importante, deverão ser realizadas entre as 8 horas do dia 8 de outubro e 17 horas do dia 11 de outubro. Ou seja, vocês passaram pelos quem quiser se candidatar, passou pelo processo anterior. 17h50. Depois de todas as eleições, de todas as conferências ou reuniões ou assembleias ou encontros e assim por diante, o prazo que as prefeituras têm para mandar é no dia 7, e daí depois que vai validar isso aqui para que vocês possam se inscrever, ou os interessados possam se inscrever, do dia 8 ao dia 11. São dois processos. São dois processos. A mera indicação do gestor não garante a inscrição do candidato. Posso fazer uma setorial? Setorial a mesma coisa. Posso fazer uma pergunta? Como assim, o gestor do setorial? Veja bem, Só um pouquinho. Soraya. caso o gestor não apresente interesse em fazer a reunião, a gente pode, vamos pensar nos absurdos? Não, mas veja, é justamente essa. Não. O município não fizesse, faz intermunicipal. Mas quem faz intermunicipal? Vai. Quem? Alguém vai ter que fazer. Veja, Soraya, vai ter que ter uma chancela de alguém. Veja, aqui no caso das macro-regiões, são as prefeituras, tá? Podendo fazer as conferências as municipais ou intermunicipais. No caso das áreas culturais, das setoriais, tem que ter alguma entidade chancelando a realização daquele evento. Tipo, Eu não posso simplesmente chegar e me candidatar. Não é possível. as máquinas, Só
Só fazer uma acrescentação. Eu sou da setorial. Eu fui indicado pelo Instituto Cultural Arte Brasil. Então, assim, eu tenho que estar inscrito lá no site e a instituição que me indicou também. Também. É assim que funciona. Uma agente cultural lá, né? Isso, uma agente cultural. Outra coisa, por exemplo, esse espaço frente. Eu tenho uma lei. Só um pouquinho, Soraya. Bora lá na. A idade é foda. Na última eleição, da área indígena, precisa comprovante de residência. Porém, a FUNAI só dá uma declaração de residência. Cada caso vai ser tratado pela comissão. Se for comprovado, se é emitido por um órgão oficial, por exemplo, o comprovante de endereço é emitido pela COPEL ou enfim pela. Só que foi feito isso e não aceitaram. Cada caso é um caso. Porque não, Tem o ano que ver o passado. que aconteceu lá, por que não foi aceito. Porque o ano passado também, durante a conferência de falaria, você traz a declaração fornecida pela FUNAI, que é assinada pelo cacique, que determina o tempo que você está na área indígena. Ok, fez todo esse processo e na hora não foi aceito. Aí eu vou chegar lá, vou chamar eles de novo com essa mesma proposta que vai ser analisado? Veja, como eu falei, ele vai participar ou da fase das setoriais, ou ele vai participar da fase das macro-regiões. Então, um ou outro vai ter que enviar essa documentação. Essa documentação vai ser analisada pela comissão eleitoral, tá? Para que daí a gente possa validar isso daí. Eu, Danilo, falando aqui para você, hoje eu não vejo problemas nisso. Só que, como eu falei, tem que verificar qual foi o documento entregue, qual que era a condição do documento. Eu não posso voltar lá atrás para dizer se estava certo ou se estava errado. Porque, para eles, esse é o único comprovante de residência que eles têm. Nem que você justifique isso quando for anexar esse documento. Porque eles não têm uma conta de luz, eles não têm no nome deles. Perfeito. Nem que você justifique. Quem for apresentar essa documentação desse candidato, justifique. Para que a gente possa analisar cada caso de uma forma diferenciada. Isso aí. Só para superar uma situação aí. Como é que a gente justifica, por exemplo, povos itinerantes? Você vai justificar que se trata de povo itinerante. E que por conta disso não possui comprovante de endereço. É só um exercício. Ou possui endereço fixo, alguma coisa nesse sentido. Não, cigano. Você vai justificar. Aldeia lá, você não tem comprovante. A justificativa você vai ter que fundamentar de alguma forma. É porque só um exercício, esse modelo, que é meio tecnológico e meio intuitivo, assim, já online, o cara se candidata, quem votar nele votou. Vamos ampliar a democracia do processo. Concordo. Esse negócio de entidade, aí você tem que passar por várias etapas que acabam inviabilizando quem realmente, eu acho que às vezes é muito mais interessante. A gente conhecer quem vai a gente está votando, ver o cara, o que ele defende, do que necessariamente a gente ampliar muito. Mas, assim, é eu que penso assim. Mas já que é tecnológico, vai só pro tecnológico. Isso foi indagado na CEVAR e daí caiu na questão de capacidade. Tá? E principalmente a questão de tempo, para a disponibilização desse módulo específico aos municípios, porque vai misturar todo o banco de dados, é um banco de dados do Estado, que para ser disponibilizado aos municípios precisa de instrumentos específicos para que aquilo seja disponibilizado, enfim. Tanto é que a definição para que essa eleição fosse online, a etapa estadual, veja, é dentro da autonomia que o Estado tem em definir. Se o município tiver uma ferramenta que possibilite, ou até a própria entidade da área, tem alguma ferramenta que seja possível realizar uma reunião, uma assembleia, conferência, assim por diante, de forma online, que justifique isso, por que não vamos aceitar? Sendo que a gente está utilizando o meio eletrônico para votação. Só que eu falei, a discussão é para que se tente desenvolver uma discussão em relação aos candidatos no âmbito municipal e no âmbito das entidades de classe. Para o Estado, a gente está preocupado em pegar esses candidatos, pegar as ideias, currículo, depois vai constar o que vai ser precisa apresentar, para deixar à disposição dos eleitores. Será que tem a possibilidade, quando você começar o cadastro, você já fez o cadastro?
programinha dizer lá, não, né? Não, para acelerar o negócio. Não, ele é confio. Você faz um cadastro, você submete, não submete? Não, você vai ter que fazer a inscrição como candidato e vai ter que se inscrever. Não, O eleitor na outra. E como eleitor também. Vai ter, porque você tem que gerar um código de segurança Para não dar o problema de para a nova eleição passada. O cara fica um tempão lá, entendeu? Você já tem cadastro. porque esse é o problema na eleição passada. Mas não é burocrático. Você monta o seu, por exemplo, para eleitor, você cadastra como eleitor. Aí para candidato, você tem um modelo de caminho, você faz eleição. É que para eleitor, pessoal, só um instante. É que para eleitor, ele vai ter que confirmar a participação e interesse dele nesse pleito. E por conta disso, para evitar o problema da eleição anterior, vai ter que confirmar a inscrição dele para esta eleição. Mas vamos lá. Evolução. Vivemos o primeiro passo e agora vamos. De acordo aqui? Se puder deixar cadastrado os dados desse eleitor dessa. Não, ele fica. Sim, exatamente. Cada eleição é uma autorização diferente, um protocolo diferente. De acordo aqui? De acordo. Para ser candidato a uma vaga do Conselho, como membro da sociedade civil da macro-região, é necessário idade mínima de 18 anos no ato da inscrição, comprovar residência em um dos municípios da macro-região, conta de telefone, luz, TV, por assinatura, correspondência bancária. Sim. Aí que a gente pode, se for o caso, fazer o ajuste para essa. Posso fazer esse ajuste? Estão todos de acordo? Sim. Ou outro documento que eu posso ser ajuste? Sim, documento oficial. Pode ser uma declaração. Emitido por órgão oficial. Para ele, ao céu, declara o endereço e registra o cartório. Não, mas ele vai ter Não. Vai ter que ter um órgão oficial para emitir uma No caso dos autorização. povos ciganos, não seria o conselho, talvez? Mano, não tem federação do Paraná. Não, entendo, mas aí eu estou perguntando por causa deles, porque os povos indígenas é a FUNAI, né? No caso dos povos indígenas, eu não sei. Mas você não Calma, eles têm representação no Ah, mas conselho. olha só, o cigano, não sei se daí me corrija se estiver errado. Naquele momento onde ele estiver situado, talvez buscar a prefeitura do município em que ele se encontra, assistência social. algum órgão público que esteja Assistência vinculado. social, Eu vou fazer diferente, vou encaminhar para a federação lá, tem o pessoal da CEPIR, e provavelmente eu acho que seria ideal. Eu vou responder para você daqui uma semana, porque eles têm meio de comprovar. Não, mas aí entraria nessa questão que a gente colocaria aqui nesse parênteses, sendo outro documento emitido por órgão oficial que comprova o endereço. Essa questão do órgão oficial é uma questão polêmica para o povo cigano. É uma questão para eles. Não, mas também. olha só, Não é só eles, são itinerantes. Vamos lá. Quando os povos itinerantes chegam em um determinado local, eles vão na prefeitura, eles pegam a autorização do órgão da prefeitura para poder ficar naquele espaço. Então eles têm uma autorização para ficar naquele espaço. Quem mora com a minha mãe? Pessoal, vamos adiante. Ok? Daí vai ficar contemplado aqui essa questão do documento oficial emitido por órgão público, no caso a prefeitura. Fazer parte do cadastro de agentes culturais como pessoa física por meio do sistema, daí volta aquela questão dos agentes culturais. Preencher o formulário de inscrição como candidato do conselho, disponibilizado pelo site, que vai ser anexando os seguintes documentos. Quem já está Vai ter que fazer. Quem já consta no cadastro de agentes culturais? Não precisa. Voltamos assim, estão. Experimenta entrar lá e atualizar. Marcelo. É só o prazo para setoriais é aquele mesmo que constava no quadro da MAC, 8 dias. E falou que se der tudo certo por legislação, já vai ser publicizado isso na segunda. Provavelmente na segunda. Só para ver qual o prazo, mais de um mês, né? Vai ter pouco mais de 30 dias. É isso aí. Tem que ser no mínimo de 30, porque senão a galera tem Não, dois veja, feriados. o decreto até agora ele não saiu, mas ele já está no setor de redação de atos oficiais, eu acabei de ver lá no protocolo.
já está na unidade de redação de atos oficiais, muito provavelmente isso daí já sai amanhã, segunda, da eleição, que convocou a eleição. Então, muito provavelmente esse decreto ele vai sair na segunda ou terça-feira. Por isso que eu falei, a partir de... Mas, como aconteceu na eleição anterior, teve gente que realizou eleição antes da publicação do decreto. E a gente fez um ajuste no regulamento, permitindo que essas reuniões que foram feitas fossem aproveitadas. Então a gente já trouxe aqui, justamente do dia 2, porque é o primeiro dia útil após a aprovação dos senhores e das senhoras, para que a gente não tenha um problema de legitimidade ou de validade, enfim, uma possível nulidade nesse processo. Então, assim, a partir de segunda-feira já podem começar a se organizar, porque o decreto já traz essa previsão. Até para os municípios organizarem. Sim. 30 dias é pouco. Como eu falei, a ideia é que isso aqui segunda-feira já seja de conhecimento de todos os municípios e de todos os dirigentes, de todas as entidades de classe que a gente tem conhecimento. Não existe nenhuma hipótese de alastrar um pouco mais esse prazo. Infelizmente não, Marcelo. Não, só uma proposta. Porque quanto mais as pessoas saibam e divulgam, melhor, porque depois aconteceu nas três gestões do conselho, a gente foi falando, só foi divulgar há pouco tempo, ninguém sabia. Vai levando divulgação pela assessoria de comunicação? Sim, Essa secretaria de comunicar fica difícil, né? É um dos benefícios que está tendo a comunicação. De acordo aqui, pessoal? Além disso, só para título de esclarecimento, está elaborando uma cartilha que vai ficar disponível também, passo a passo, um resuminho do regulamento, para orientar um pouco, sair um pouco desse padrão textual para dar um aspecto visual para a coisa. Os documentos que devem ser anexados RG e CPF, comprovante de residência dele, a gente faz o mesmo ajuste, texto de intenção quanto à candidatura, qualquer modelo, isso vai estar disponível também, e o currículo contém informações de atuação na área cultural. Ato contínuo preenchimento dos dados solicitados, o candidato deverá confirmar dados clicando no botão gravar, somente após essa etapa será gerado o número de confirmação de inscrição, que será encaminhado no e-mail indicado no cadastro. Ok? De acordo? Sim. No lugar do RG CPF, claro, pode ser a CNH. Pode ser CNH. A gente ajusta ele também, se for o caso. É documento que eu faço. Isso. Tem o retrato? Tem. Eu acho que é bom. Era bom fazer o retrato. Porque senão eu posso me confundir. pelo nome. Vai aparecer o nome. Vamos só. Vamos avançar. Após finalizar a inscrição, ele vai ter que verificar a inscrição se ela for efetivada. Isso tudo, pessoal, já aconteceu na eleição anterior com isso. Então, não serão realizadas alterações de candidatura. A secretaria poderá requerer o candidato presente no protocolo de confirmação da sua candidatura por ocasião do credenciamento. Não poderão se candidatar a membro do Conselho, representantes da sociedade civil, ocupantes de cargo em comissão de administração municipal, estadual ou federal, justamente para que tenha essa ideia de da paridade que exige o Conselho. De acordo? Parágrafo 6º. Não poderá candidatar-se a representante das macro-regiões aqueles que optarem por ser candidato representante de uma das áreas artísticas culturais. Ou é uma coisa ou outra. Os candidatos que não anexarem a documentação solicitada ou fizerem envio de documentos ilegíveis e compatíveis com o que fora solicitado, terão a sua candidatura rejeitada pela comissão. Quando da inscrição como candidato para uma macro-região, automaticamente o participante estará inscrito também como eleitor. Foi nessa Precisamos nos escrever. Mas confirma lá. Mas confirma lá. Diga. Sim, em relação a isso, eu gostaria de saber, não sei se já é agora o momento, no cadastro dos eleitores, se vai sair antes da eleição a listagem de quem está cadastrado para votar. Está apto a votar. Isso. Isso. Para não chegar no dia e de repente a pessoa ir lá votar. Está mais para frente, né? Tá? De acordo aqui? Eu acho que nessa parte tem que pontuar as declarações. Porque, depende da interpretação incompatível com duas declarações de residência.
Que é o Não, mas a declaração deles. Ah, sim, mas é que aqui vai ser a exceção à regra anterior. A regra anterior é a declaração. Se a declaração for ilegível, Tá, ok. tá? Lascou. De acordo? Agora sim. Provado. Artigo 8º. Vai ser divulgada a partir do dia 23 de outubro a lista oficial com os nomes dos candidatos habilitados a participar da eleição. Candidatos. Candidatos. Será concedido prazo de 2 dias úteis para que os candidatos eventualmente inabilitados apresentem recurso no e-mail com SEC sob pena de preclusão. Tá bom? Quem é preso? A comissão eleitoral. Isso. Que vai ser nomeada em seguida. Em função do tempo. O que é preso? De acordo? De acordo. Da inscrição dos candidatos representantes da sociedade civil das áreas culturais. Ou seja, resolveu a questão das macros lá em cima, agora a questão das áreas. São as 10 áreas que estão previstas na lei do Conselho. De acordo? Como etapa prévia, as etapas macro-regionais da Conferência para a Eleição dos Representantes da Sociedade Civil, as entidades representativas das áreas relacionadas no artigo 9º deverão organizar encontros, reuniões, assembleias para a escolha de seus candidatos. A mesma coisa aqui. O dirigente da entidade representativa da área cultural deverá cadastrá-la até o dia 4 de outubro no sítio Cultura. Poderão se cadastrar as entidades que atenderem às seguintes condições. De acordo? Sim. Ser pessoa jurídica não governamental, sem fins lucrativos, com atuação em pelo menos uma das áreas dos institutos culturais estabelecidas na lei, aqui a lei do Profis. Veja, mesma coisa. Mesma exigência da eleição anterior. No mínimo um ano de existência, sede, folha, direção geral no estado do Paraná. Vai ter que preencher o formulário de cadastro anexando os documentos. CNPJ, a ata, a última ata da eleição da diretoria, estatuto devidamente registrado há no mínimo um ano, que são o que já foi solicitado anteriormente nas eleições. Vai ter que, se já tem o cadastro, vai ter que atualizar. O cadastro será analisado pelos servidores da Secretaria, a relação das entidades culturais habilitadas a indicar será publicado no site da Secretaria. Vai ser ato contínuo. Só por uma questão de informação. No caso da entidade, por exemplo, que tem atuação em várias áreas culturais, ela pode apresentar vários candidatos em várias áreas? Me parece que pelo cadastro dela, no estado público, ela vai ter uma que é prioridade. Não, a minha entidade, por exemplo, é a entidade cultural. E a gente atua em tudo aquilo ali, tá lá. Audiovisual, teatro, Você tem que definir apenas. Você vai ter que Assim escolher como um. o satélite indica para dança, para teatro, para. mas já tem precedente. Quem são as entidades do Conselho de Administração do Satélite? Eles são claros. Quem pode me dizer são vocês. Eles são, mas só uma dúvida que não tinha me atentado. As sociedades civil autorizadas, elas são por áreas? Uma autorização não. Quantas cadeiras tem para as zonas do Conselho? Para as áreas? As 10 áreas? As 10 áreas. Cada entidade representativa da área vai participar do processo como participou anteriormente, indicando os seus candidatos. Mas faz sentido a pergunta dele, então Faz. tenha alguma organização do Você vai- civil que possa indicar Você vai citar de várias áreas, vai indicar as áreas e você vai. Aí ele vai depender. Não se refere a isso. Mas no cadastro. Como foi ano passado? Como é que foi? Foi feito conforme a indicação das entidades. Se indicou para uma área, registrou uma área, se indicou para 2, 3, 5 por diante. Só que me parece, enfim, não vou entrar no mérito da decisão. Se for interesse da entidade, não vai caber ao Estado dizer o que eles vão indicar ou não vão indicar. Acho que a sociedade civil, se ela se identifica das várias áreas, ela vai fazer as indicações para A questão de representatividade reconhecida e vai ser Exato, exatamente. O Estado, eu acho que me parece que não cabe ao Estado interferir nesse sentido, se vai poder indicar uma ou duas ou três, se a entidade se reconhece para 3 áreas. Vai comprovar a participação e a atuação naquelas áreas e faz as indicações. Só vai pensar na questão da distribuição de votos, enfim, a Se representatividade. ela se indicar numa área que ela não tem atuação, cabe daí Ao eleitor? a quem for analisar. Ah, sim, a comissão eleitoral, A comissão exatamente. eleitoral vetar, né? Porque vai ser homologado também, assim como é homologado
como são homologadas as informações das macros, faz a homologação das entidades. De acordo? Certidão negativa das entidades? Não. As entidades representativas das áreas culturais deverão enviar para o e-mail CONSEC até o dia 7 de outubro o relatório do evento, conforme o modelo disponibilizado, acompanhado da relação dos candidatos com seus respectivos RG e CPF ou documento equivalente, definidos como representantes da sociedade civil nas respectivas áreas culturais. Eventuais indicações dos candidatos já enviadas poderão ser aproveitadas para fins de análise. Aqui entra a questão que eu já falei, que foi o que aconteceu na eleição anterior, que algumas entidades haviam realizado encontros e eventos antes da publicação do decreto, e a gente conseguiu aproveitar nesse parágrafo aqui aqueles eventos que já haviam sido realizados. Ok? Mas tenho como base a data do dia 2/9, segunda-feira. Nada antes disso a gente vai poder aceitar. Se o decreto publicar na segunda, terça, quarta-feira, a data que a gente vai considerar é a data do dia 2 de setembro. Hoje é dia 30. Tá ok? De acordo? Sim. Para ser candidato a uma vaga do Conselho, como membro da sociedade civil, representante da área cultural, é necessário os mesmos critérios para os candidatos das áreas macro-regionais. De acordo? Sim. Os mesmos documentos. E a gente faz o ajuste em relação ao comprovante de endereço. De acordo? Destaque para a questão do envio, da realização das inscrições, às 8 horas do dia 8 de outubro, às 17 horas e 50 do dia 11 de outubro. De acordo? A mesma situação para o procedimento de gravação do cadastro. A realização do candidato vai ter que verificar a sua condição de inscrição como candidato no campo específico. Não serão realizadas alterações à candidatura. A Secretaria poderá requerer do candidato documentação referente ao que ele se manifestou. O participante poderá se candidatar a membro de apenas uma das áreas artístico-culturais. Aí entra um pouco naquela questão. O cara só seria uma coisa parecida com a questão que você trouxe aqui, né, Stanley? Ele não vai poder se candidatar para mais de uma. Tá? É só uma questão que eu vou falar. Não, é outro caso. Sim. É assim, já tem um precedente. Sim. Já faz isso. Ok. Todo mundo Vai ter que comprovar. Não, é só uma questão. No parágrafo segundo ali, essa questão, por exemplo, de tirar o número de confirmação da inscrição, eu posso falar que por mim mesmo que foi um avanço. E quando lá em 2016, 2017, uma coisa assim, eu lembro que tive muita dificuldade. Demorou para vir a confirmação, porque no primeiro momento não veio essa confirmação. E daí, assim, houve um problema, até o dia da eleição, por exemplo, eu tinha dúvida se eu estava concorrendo ou não. Então, assim, que bom, é um avanço isso daí, porque realmente eu tive problemas. Eu vou passar a palavra para o Edson, que ele pode explicar um pouquinho melhor essa questão. Vocês vão ter um campo lá de verificar a inscrição. Então, se você não recebeu o e-mail, você pode entrar no site novamente e verificar a sua inscrição. Lá se foi ou não foi. Ótimo. Sabe o que eu fiz no meu caso? Eu printei a página e comprovava, eu printei, eu não recebi e-mail também. Mas eu printei, imprimi, coloquei no bolso e levei no domingo para botar lá no secretário. Você não sei. Não, tá aqui. Eu mandei. Documento. Mas veja, justamente essa questão que o Edson falou. Vai lá e confirma a inscrição. De acordo? Não poderão se candidatar a membro do CONSEC. Aqui as mesmas regras que estão previstas para a macro de culturais aqui replica para as áreas. De acordo? Será divulgada no site da Secretaria a partir do dia 16 de outubro a lista com os nomes dos candidatos habilitados a partir deles a participar da eleição. A mesma questão do prazo, 2 dias úteis para questionar uma eventual inabilitação. De acordo? A participação dos eleitores. Para votar nos candidatos representantes das macro-regiões é necessário idade mínima de 16. Nesse caso aqui, apresentar documento oficial com foto, tem que ver se o sistema vai exigir isso daí para a inscrição como eleitor, Edson. Eu deixei aqui justamente por isso, mas eu acho que é interessante constar isso daí. Com foto. Inscrever-se como eleitor no site
SIC Cultura, que a gente vai disponibilizar para vocês e clicar no botão gravar. Alguém tem uma pergunta aqui? Sim. A lida vai ser aquele esquema como para os candidatos que ele vai mandar um arquivo PDF, né, essa opção, né? Isso. Tá? De acordo? As inscrições dos eleitores serão exclusivas pela internet e deverão ser realizadas entre às 8 horas do dia 9 de setembro às 17, até às 17h50 do dia 21 de outubro. É um prazo um pouquinho maior aqui. Após a adoção dos procedimentos indicados no inciso 3º, que se refere à inscrição, será gerado um número de confirmação de inscrição, tal qual acontece com o candidato, que vai ser encaminhado no e-mail. E aqui a gente recomenda da mesma forma ao eleitor que verifique lá a sua inscrição se ela está adequada ou não. Poderá a secretaria requerer que o eleitor apresente um protocolo de confirmação da sua inscrição por ocasião do credenciamento prévio. De acordo? De acordo. O dia mesmo da votação online, 23? Da votação online, 12 de novembro. Vejam que tem umas datas que elas são um pouco maiores, outras Tem um dia 4, um dia 7. Mas por quê? A gente tem tempo para trabalhar essas informações no dia todo. Provavelmente no começo do mês de novembro já esteja tudo certinho, já não tenha mais questionamento a inscrição do eleitor, não tenha mais questionamento a inscrição do Você eleitor. falou que vão fazer um desenho, porque só para essas datas não ficarem muito Sim, confusas. já está lá na frente. Beleza. O eleitor poderá votar nos candidatos do Conselho para apenas uma das macro-regiões e uma das áreas culturais, conforme a opção do ato da sua inscrição. Então, assim, se vocês conhecem o pessoal que vai votar e tudo mais, orientá-los. Porque teve gente que foi votar nas presenciais, eu participei de todas as anteriores, às vezes a pessoa tinha uma certa dificuldade de entendimento se a pessoa era da área, se a pessoa era da macro e assim por diante. Enfim, só para deixar claro essa previsão. Caso o eleitor se inscreva para votar em mais de uma macro-região ou em mais de uma área cultural, será considerada apenas a primeira inscrição. Por quê? Eu me inscrevi na macro-região do litoral e me arrependi. Eu vou me inscrever agora na região do Noroeste. Vai valer a primeira inscrição. Os eleitores que não apresentarem a documentação solicitada não poderão participar da eleição. De acordo? Da comissão eleitoral, caberá à comissão eleitoral, nomeada pelo secretário e composta por até 5 membros titulares respectivos suplentes, atuar na eleição supervisionando e fiscalizando o pleito. A eleição dos 8 conselheiros da sociedade civil, das macro-regiões e dos 10 representantes das áreas será realizada por meio eletrônico no dia 12 de novembro, das 8 às 18. Todos esses 5 membros da comissão eleitoral, todos aqui da Superintendência de Cultura? Todos. Na eleição anterior, a gente pediu que foram 2 comissões, na verdade, nas eleições anteriores. Porque a gente fez 2 equipes. Até na fala que a gente fez, que eu fiz nas audiências públicas, eu tinha indicado isso, que a gente teria nós teríamos 2 comissões eleitorais, porque seriam 2 grupos viajando pelo Estado para fazer as eleições. Com a ideia, e essas comissões elas eram integradas por servidores das prefeituras, das secretarias. E agora, por conta dessa situação, não há necessidade. E como compete à secretaria, à organização, ao secretário, a organização da eleição, ele delibera e indica os integrantes da comissão. E também vai ser mais trabalho técnico de verificação, enfim. De acordo aqui, pessoal? Artigo 18. No momento do voto, os eleitores deverão acessar o portal próprio para a eleição, escolher o candidato da macro-região bem como candidato na área cultural. Encerrada a votação, a comissão eleitoral fará a análise das informações registradas no banco de dados da eleição, fazendo a publicação do resultado da mesma até o dia 18 de novembro. Até. Pode ser que aconteça alguma coisa, que alguém tenha a eleição, enfim, é possível. Aí você fica. E veja, é a primeira eleição online. Tá? Então, não é para dar problema. Não vai dar problema. De acordo?
Serão considerados eleitos como membros titulares do Conselho os candidatos que obtiverem a maioria simples dos votos para as respectivas macro-regiões e áreas artístico-culturais. Os demais candidatos comporão lista de suplentes observada a ordem de classificação do pleito. No caso de empate, terão preferência aqueles de maior idade. Sendo deserta a eleição ou eleito o titular e existindo ao menos um suplente, será realizada a eleição complementar na forma de regulamento específico a ser definido pela Secretaria. Esse tema já foi tratado no Conselho. Aí, a gente pode discutir isso aqui, se necessário, lá na frente. De acordo? Disposições finais. Após a conclusão da eleição, serão homologados os 18 conselheiros eleitos na conferência e seus respectivos suplentes. Os casos omissos, por exemplo, a questão do conflito de interesse, a gente vai resolver com a Comissão Eleitoral. Esse regulamento vai entrar em vigor na data de sua publicação. De acordo? E aqui um resuminho do cronograma das eleições. Período geral, etapa municipal, que você tinha pedido lá, Marcelo. Um resuminho do cronograma. Sim. Vai nem pra gente, aqui a gente está preparando mais para eleitor, candidato. Perfeito. De acordo, pessoal? Aprovado. Tudo na parte da Secretaria, que for informação e os dados, os registros e tudo mais dentro do SIC, dentro dos agentes culturais, dentro das eleições, conselho, vai estar tudo disponível para vocês. Aprovado o regulamento? Sim. Maravilha. Nós temos mais um assunto na pauta, nos assuntos gerais, que é um assunto, na verdade, muito importante, que diz respeito ao numerário, o dinheiro que está no fundo. Nós temos pouco tempo, e é um bom dinheiro, nós temos pouco tempo para poder gastá-lo em alguma coisa que seja proveitosa para o Conselho. Tá? A INEC me passou que são 140 mil, né, INEC? Até o momento nós temos 140 mil reais e naquela proposição do Jefferson, talvez aquilo não dê tempo da gente executar isso. Nós temos um grande problema, no dia 31 de dezembro, se a gente não gastar, ele volta para o Tesouro. Tá? Então a INEC vai fazer uma breve explanação aqui do que a gente vai propor que seja investido esses recursos. Primeiro, dizer para os senhores o seguinte: nós havíamos na última reunião aprovado uma resolução para a aplicação desses recursos dedicados à central de viagens a fim de financiar a vinda, né, e as reuniões, enfim. Como de fato está sendo, né? Só que na modalidade do cartão ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 conselheiros que não providenciaram a senha. Então nós não podemos ainda entregar. E por conta de não ter recebido o dinheiro, aliás, não ter viabilizado o cartão a tempo para esta reunião, nós não podemos usar o dinheiro do fundo para esta reunião. Então, essa reunião saiu do recurso do orçamento da Secretaria. Para que a gente possa usar esse dinheiro para a reunião em Londrina, nós precisamos agilizar as senhas o mais rápido possível, porque os cartões virão para nós e nós vamos enviar para vocês, né? Como fizemos hoje. A intenção é entregar para todos hoje. Não consegui. De quem já fez a senha, vocês vão entregar hoje? Já entregamos. Eu fiz a senha. Então tá com as meninas ali, tá? 16 agora. Isso. Bom, isso posto, nós temos um saldo de recursos que, como o doutor Fabrício já disse, para utilizar na capacitação, como a gente havia comentado, nós não temos tempo hábil para este ano, né? Então, nós temos uma proposta que é assim: primeiro, nós temos tido algumas dificuldades na hora de viabilizar a reunião com vocês, que a gente tem que locar esses equipamentos todos, certo? E cada vez, em 2 reuniões, a gente paga o equipamento. Então não faz sentido que a gente continue locando. Nós podemos comprar esses equipamentos. E melhorar a infraestrutura geral do conselho, que eu vou passar daí para o Edson explicar para os senhores quais equipamentos seriam. Da mesma forma, nós temos algumas demandas na área do patrimônio histórico, da preservação do patrimônio,
que são equipamentos que depois aí o Sérgio vai explicar, que são muito necessários para que a gente possa aumentar a capacidade operacional nossa, certo? Então, eu vou passar primeiro para o Edson, que vai expor. Só vamos circular a deliberação com relação ao regulamento da eleição, tá? Edson. Então, senhores, conforme dito pela Juliette, esse é um recurso do Fundo Estadual de Cultura. Este valor vai ser recolhido, se não for utilizado, no final do ano. Tá? Então, a proposta é que a gente compre alguns equipamentos para equipar o conselho, porque a gente, às vezes, tem algumas reuniões aqui e a gente dá um jeito de fazer qualquer coisa funcionar. Não é o ideal, e sendo que a gente tem um recurso que pode utilizar para isso, e comprar equipamentos profissionais para poder dar mais, tipo assim, se a gente quiser fazer uma videoconferência, uma gravação via webcast, a gente possa fazer. Então a ideia é que a gente, com esse dinheiro, faça uma licitação, porque nós somos Estado, nós temos transparência que nós fazemos, que é seguir a regra do Estado. O cronograma de desembolso é através de uma parcela única, até porque a gente não tem tempo hábil, tá? E o prazo limite para aquisição desses equipamentos é até dezembro de 2019. Provavelmente, em 1º de dezembro, a gente já está entregando a nota fiscal disso, porque a gente tem que prestar conta para a Cefa e o orçamento, se eu não me engano, ele fecha em dezembro. 15 de dezembro. Isso, tá? Então, daí, qual que é a nossa proposta de comprar? Comprar computadores, notebooks, que são esses notebooks que vocês estão vendo então aqui no apoio, tá? São 4 notebooks. Uma câmera profissional de streaming para poder gravar as reuniões e também, se for preciso, a gente poder transmitir as reuniões via YouTube, dando também transparência, caso for essa decisão do Conselho. Também vamos precisar de uma placa de captura de vídeo para transmissão na internet, tablets de apoio para as pessoas que dão apoio ao evento, que são as meninas que vocês estão vendo aqui ao lado, tá? Access Point, a gente pensou, num primeiro momento, em equipar a sala onde fica o conselho para que vocês tenham acesso ao Wi-Fi. É claro que isso é uma discussão um pouco mais profunda, mas o equipamento a gente já pode comprar com a disponibilização desses recursos. E vocês estão vendo o item ali que é um pouco mais caro, que é um switch 24 portas, são 10 unidades, que geralmente a gente compra o Access Point, mas a gente não vê a estrutura que está por trás. Para que a qualidade de áudio e vídeo seja boa, é necessário que esses equipamentos eles sejam instalados nos nossos racks ali em cima. Então, este é os equipamentos propostos para o Conselho de Cultura. O Sérgio vai dar continuidade aos outros equipamentos também que são também autorizados por vocês, que serão autorizados ou não por vocês, que é a questão do patrimônio cultural, que também faz parte deste conselho. Eu vou passar para o Sérgio continua. Antes de eu colocar a nossa bandeira aqui, eu queria explicar o porquê que nós estamos solicitando isso. Já na gestão passada e nessa, nós estamos solicitando que os nossos equipamentos sejam atualizados, porque o nosso equipamento é da década de 90. Então, é uma oportunidade que apareceu e que a gente possa atualizar por mais de 20 anos, sei lá. Não sei se vamos estar aqui ou não, mas pelo menos a coordenação do patrimônio cultural vai poder subsistir por mais um bom tempo. Então, teria uma impressora plotter, porque toda vez que nós temos que imprimir alguma planta, algum mapa, qualquer coisa que seja, tem que ser via uma empresa especializada, aí tem licitação, enfim. O tempo passa, o tempo voa. O drone profissional. O drone a gente precisa mapear todos os bens tombados e colocar eles online. E o drone vai facilitar muito, porque ele faz não só o
o georreferenciamento, mas ele faz o registro tridimensional de tudo. Né? Nós temos a Serra do Mar, que tem 386 mil hectares. Temos que mapear ela inteira, para saber quem está se utilizando não só desmatamento, mas de mineração, enfim, está degradando a área tombada. O próximo passo seria a escarpa devoniana também. Também é uma área muito grande, muito extensa, com muitas belezas naturais que poderiam ser fotografadas por cima e que a gente poderia mais facilmente fazer o tombamento dela mais rapidamente. O GPS, pelo mesmo motivo, que vai ser utilizado junto com o drone. Ele vai marcar os perímetros, todas as áreas, e tudo isso vai ser possível de ser utilizado via Google Maps ou Google Earth ou qualquer outra tecnologia que venha a ser desenvolvida. Bateria reserva para o drone,